Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Eu lhe agradeço, Senhor, pela noite que o Senhor me concedeu, pelo dia que amanheceu para mim. Louvo o teu nome, Senhor. Agora também te peço que abençoe esse canal, Senhor, do YouTube. Abençoa a diretoria, abençoa, Senhor, todos que trabalham nesse canal. Abençoa também os que estão do outro lado ouvindo essas mensagens, Senhor. Prepara, Senhor, os ouvintes, aqueles que vão curtir essa mensagem, também os que vão se inscrever, Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Eu te agradeço pelo governo desse país. Eu louvo o teu nome pelas leis, Senhor. Entrego tudo nas suas mãos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo de hoje é o capítulo 7 de 1 Crônicas, os descendentes de Isacar. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puás, Jazube e Sinrão. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Regeriel, Jamaí, Bizão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Israías. Israías e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Os descendentes de Benjamim e de Dan. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Jadiael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbão, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes haviam 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Semira, Joás, Eliezer, Irionai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alimeleque. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Jediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Upim também eram filhos dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Usim. Os descendentes de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum. Eles eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Máquer. Máquer foi pai de Gileade. Máquer arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Macá. O segundo filho de Máquer se chamava Zelofiade e ele só teve filhas. Macá, mulher de Máquer, teve 2 filhos em quem eles puseram os nomes de Pérez e Seres. Pérez foi pai dos 2 filhos, Ulão e Raquém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Esses foram os descendentes de Gileade, filho de Maquire, neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim. Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Berede, e Berede foi pai de Tate, Tate foi pai de Eliada, Eliada foi pai de Tate, Tate foi pai de Zabade, Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eliade e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gade. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias e os irmãos dele foram consolá-lo.
Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Eles puseram nele o nome de Bérias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Seerá. Ela construiu as cidades de Bet-Orão de baixo e Bet-Orão de cima, e Uzém, Será. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezefe. Rezefe foi pai de Telá. Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Ladã. Ladã foi pai de Amiúde. E Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num. E Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã, e na direção oeste Alcézer e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aía e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Tanak, Megdo e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó, os descendentes de Aser. São esses os descendentes de Aser. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva e Ibérias, e de uma filha chamada Sera. Berias foi pai de 2 filhos, Éber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Éber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã. Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Ira, Bezer, Ode, Sama, Silza, Itran e Beera. Os descendentes de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ulá foram Ará, Aniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. Amém.